Bom dia, amigos e amigas, bom dia, povo e pova, né? A gente fala bom dia, mas alguém falou, não fala mais bom dia não, porque quando você vai falar lá bom dia, eu escuto a pregação só à tarde, a meditação, a reflexão só à tarde, então o seu bom dia já é boa tarde. Tá bom, então para você que vai escutar à tarde, boa tarde. Você vai escutar de noite, boa noite. A gente vai aí tentar se adaptando aí aos novos tempos na nossa rede social, não é isso? E também tentando meditar, né, dessa semana aí. A gente agradece já aos novos inscritos. Tivemos mais 10 novos inscritos. Obrigado a você que se inscreveu no canal, você que está aí dando a sua contribuição em nossa rede social. Muito obrigado pela sua presença fraterna, amiga. Vocês que estão aí para nos espionar, para nos criticar, continue aí. Não deixa de estar aí não, isso é bom. Também, ontem teve a reunião do Conselho Nacional do Laicato, colegiado deliberativo, colegiado de formação, com o padre Domingo Hormones. Parabéns aí quem foi, eu tive outro compromisso, então infelizmente a gente não conseguiu estar presente, mas a gente sabe que o laicato tem que se organizar e estar sempre nessa caminhada na unidade. Recordando a todos e a todas também que durante a semana nós tivemos aí, né, a operação na casa do Jair Mentira Bolsonaro, e aí ele disse no início, não vou entregar meu telefone, e no final ele disse, eu entreguei o telefone, fazer o quê, né? Fazer o quê, né, presidente? Teve que entregar o telefone, ex-presidente, desculpa, pegou ofensa, aí o presidente atual. Então, a gente viu também aí, essa semana celebramos aí o Dia do Trabalhador, da Trabalhadora. Nós fizemos uma live aqui, não esquece disso, bem cedinho, antes de trabalhar. Trabalhamos no Dia do Trabalho, trabalhamos ontem, vamos trabalhar daqui a pouco. Obrigado a vocês aí pela contribuição, pela presença. Hoje meio ao vivo, porque hoje é meio ao vivo? Porque nós estamos aqui gravando hoje, então, lembrando que são 4 horas da madrugada, eu estou gravando agora, vai entrar no ar por volta de 6h30 da manhã. Então você que está aí do outro lado, te agradeço já pelo seu like aí, pelo seu dislike, pelo seu comentário, pela sua presença fraterna. E aquilo que eu peço sempre, eu não peço Pix mais, agora eu estou pedindo para você divulgar, para se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e nos ajudar a produzir. Lembrando que estamos aí com o caminho da tradução, tentando fazer uma música por semana, já que temos até música para fazer, mas alguns pedidos foram feitos, outros nós estamos aguardando confirmar, mas temos pelo menos essa semana 2 músicas para ser lançada aí. Uma delas em italiano, não é isso? Embora a gente saiba que o italiano é uma língua que tem algumas palavras parecidas, lembrando que algumas palavras parecidas, mas são falsas cognatas. Depois a gente fala sobre isso lá no caminho da tradução. E essa semana também nós vivemos aí um momento aí ímpar, né? Quando a gente fala da PL 2630, eu sou a favor da PL 2630. Quem não é, porque planeja fazer, desculpe pelo termo, sacanagem aqui na rede social, sacanagem, literalmente, divulgar fake news, etc. Não tem motivo para eu e você não querer uma lei que vai colocar ordem nessa bagunça. Imagina um trânsito hoje, se cada um pudesse dirigir para todos os lados da via. Teríamos muito mais acidentes. Então imagine só, nós estamos dentro desse mundo chamado cyberespaço, internet, esse espaço digital, virtual, que nós temos que nos adequar, colocar lei. Nós sabemos claramente que existem pessoas de má intenção, e mal intencionado tem em todo lugar, dentro das comunidades de fé, dentro do nosso trabalho, em nossos espaços, sempre tem pessoas mal intencionadas, pessoas que estão às vezes até mesmo na direção dos organismos, aí a gente não vai entrar em detalhes, né? E pessoas que estão aí também para poder causar intrigas mesmo. Então o mal intencionado vem para cá, para a rede social, coloca uma fake news, diz que fulano matou ciclano, ou diz que Beltrano isso ou aquilo, e já tivemos experiências, e vocês sabem muito bem, de fotos, montagens, onde a verdade era outra, ou seja, não era aquela que a pessoa divulgou. Várias cenas aí da década passada, década de 10, agora na década de 20, várias cenas montagens. Por exemplo, agora peguei uma dizendo que o Lula cortou 4 bilhões para a universidade. Só você ler na matéria para entender, quando na verdade a coisa é bem diferente. Mas não vou entrar nesse mérito, que hoje é domingo e eu quero me prender isso. Então eu sou a favor da regularização da internet, sim. Eu sou a favor que regularize, sou a favor que quem postar mentira responda criminalmente. Eu sou a favor de quem ficar postando coisa que não presta aqui vá cumprir pena, sim,
porque às vezes a pessoa está aqui para poder fazer a maldade. Nós devemos prezar pelo bem. Ainda recordando aqui a PL 2630, a gente recorda ainda que não adianta ter liberdade de expressão e para cometer crimes. Nós devemos, como cristãos, repudiar todas as formas de crimes, e seja eles grandes e pequenos. Aí entra aquela famosa frase de Jesus: quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem comete crimes pequenos aqui na rede social, aqui na internet, no cyberespaço, certamente cometerá crimes maiores da vida. Não adianta vir com um discurso de liberdade de expressão para mim, não. Quando a mesma traz consigo uma mentira, quando traz para nós o constrangimento, o bullying, o constrangimento, o cybercrime e todas as violências que nós podemos citar aqui, até para evitar que o YouTube nos bloqueie ou então crie algum filtro para a gente, né? A PL tem que responsabilizar os criminosos. Quem não é criminoso, quem é cidadão de bem, vai ser a favor da PL, sim. Já temos medidas parecidas lá nos Estados Unidos, eles copiam tanto dos Estados Unidos, copia essa também. Na Austrália, são leis que responsabilizam aqueles que postam. Se eu postar alguma coisa aqui que não condiz com a verdade, eu vou responder por isso. E não está errado por isso, não. A gente sabe que a gente até fala da religião, da fé. Na religião a gente aprende que nós colhemos o que plantamos. Se você planta, se você posta aqui o seu bom dia, né? Bom dia. O seu bom dia com florzinha, o seu bom dia lá, e o pessoal, não gosto de bom dia, acho um saco, uma coisa. O bom dia não é criminoso, não, ou seja, não tem nada demais e você não fique aí nervoso aí por isso. Recentemente, eu fui chantageado, entre aspas, não fui chantageado, porque eu não sou tão burro assim, eu fui chamado, né, para uma conversa com uma jovem, pseudo-jovem, e a pessoa pedia para mim mandar fotos minhas, e vocês entendam bem que eu disse fotos. E eu disse que eu não sabia fotografar, eu disse que não sabia filmar, e eu contei uma história qualquer, e a pessoa começou a mandar certas fotos para mim, até que eu perguntei, cara, por que você está fazendo, para me dando esse tipo de assunto? O que você está querendo? Fala a verdade. Aí essa pessoa, que certamente não é uma pessoa, é uma mentirosa, uma pessoa, me bloqueou, graças a Deus. Eu falei, olha, você não me conhece, isso não é coisa, deu um discurso bem moralista, e aí de repente, no outro dia, recebi um telefonema de uma pessoa dizendo que tinha fotos minhas, e XY, que eu deveria pagar uma quantia X se eu não quisesse ir para a cadeia. Eu falei assim, tudo bem, irmão, pode ir lá denunciar, porque eu quero mais que denuncie mesmo. E aí a pessoa continuou me chantageando, tentando me botar pressão, até que ligou um pseudo policial, dizendo que era da polícia, que estava com materiais meus, que não é verdade. E eu falei, tudo bem, você liga para cá que o colega que é polícia também vai atender. Eu não sou polícia, tá, gente? Rapidinho a pessoa me bloqueou, rapidinho a pessoa parou de me incomodar. O que eu estou dizendo? Essa pessoa cometeu um crime. Pegou imagens minhas da rede social, fotos minhas em eventos até da igreja, fotos minhas de perfil que eu tenho aqui no Facebook eu estou aqui no YouTube, capa do meu Instagram, capa do meu YouTube, capa de todos os meus, e botou lá misturado e falando que aquilo era meu, que eu tinha feito aquela porcaria. Eu disse para ele, olha, denuncie, mas vá mesmo agora, não deixa de ir não, tá? Se você não for, eu vou. E quando ele mandou o tal do policial me ligar, eu falei, olha, estou aqui na delegacia, por favor, fale com um colega, eu também sou polícia. A pessoa me bloqueou. Estou tão triste até agora por causa disso. Bom, é uma história que é um caso que a internet tem aí pra gente. Agora, se eu sou um cara, desculpe, mais burro, eu entrava na onda, menina nova, me cantando, mandando isso, eu entrava na onda e agora estaria eu aí chantageado com coisas que não tem nada a ver. A PL veio responsabilizar, a PL 2630. Então, você que tem a contra a PL, você é a favor da coisa errada. E aí, olhando ainda, recordando aí para vocês, que nós que estamos aí na rede social com a cara, com o nome, endereço, CPF, né? Aí o Maurício Ricardo fala, eu tenho meu CPF aqui vinculado a essa conta no YouTube, meu CPF vinculado à minha conta lá do WhatsApp, meu CPF vinculado à minha conta do Facebook, meu CPF vinculado às minhas contas do Instagram. Ou seja, eu sou uma pessoa real, eu não sou robô, eu não sou máquina, eu estou aqui para falar aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, e eu não falo em nome de nenhum grupo religioso, pastoral, movimento ou qualquer outro grupo. Sempre foi assim, tem 10 anos que eu estou aqui na querida rede social chamada YouTube, também lá no Facebook, são 12 anos, e você pode ver que eu tenho um vídeo meu que eu vou postar lá no Facebook,
Tá aqui também, depois eu boto um link aqui para vocês. É um vídeo meu falando lá sobre a época que eu estava com Covid. Eu dizia no vídeo, eu fiquei encantado eu falando isso, que eu não tinha Covid, né? Que eu estava com suspeita de Covid. E na verdade eu estava com Covid. Só que eu era portador saudável. Tive muita dor de cabeça, tive uma série de coisas, mas eu não tive as complicações que outras pessoas tiveram. O vídeo vai estar aqui para vocês verem a reflexão sobre o Evangelho de João, capítulo 12, 14, versículo 1 ao 13. Bem, eu sou a favor da PL, isso bem claro isso. Mas olhando para hoje nós estamos no quinto domingo da Páscoa. A Páscoa já está chegando ao fim, o tempo pascal. Nós sabemos que a Igreja Católica, a qual eu ainda faço parte, pelo batismo que eu recebi pelo crisma, que Dom Adriano Hipólito me crismou lá em 93, falei o ano, né? A gente entra nesse caso aí, e a gente vai fazer 30 anos de crismado, olha quanto tempo, né? A gente entra nesse campo aí, falando que a gente, quando vê essa situação de olhar o tempo pascal, que é um dos tempos da igreja, a igreja tem 4 tempos litúrgicos: Páscoa, Advento, Quaresma e tempo comum. São 4 tempos litúrgicos, e aí no meio tem o Natal, que é um período, né? E temos também aí, né, a Semana da Páscoa, que é a 8ª de Páscoa, e por aí fora vai. Mas, olhando aí para a liturgia de hoje, Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7, e o salmo é o salmo 32, entre parênteses 33, com o refrão: esperamos, Senhor, na vossa misericórdia. E a segunda leitura, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 ao 9. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 ao 12. A liturgia de hoje, que nós estamos nos preparando para encerrar o tempo pascal, Jesus se despede dos seus amigos falando da sua partida e pede que acredite nele. E aqui nesse texto temos a proposta que Jesus fala em voltar para buscar. Voltar para buscar aqui é um contexto real. Jesus fala da sua parousia, e nós acreditamos na parousia de Jesus, que ele vai voltar. E temos no texto mesmo, lá no credo em Deus Pai, no credo apostólico, ele há de voltar, de vir para julgar os vivos e os mortos. E aqui nesse texto temos uma recitação no versículo 6, quando Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, Jesus, semana passada, lá em João capítulo 10, versículo 9, ele dizia: eu sou a porta. Hoje ele diz: eu sou o caminho. Ou seja, Jesus aumentou a possibilidade. E a gente olha claramente que o texto semana passada era o texto do Domingo do Bom Pastor. Jesus, nesse texto, ele está falando com muita tristeza. Por quê? Porque ele está para se despedir dos seus. Ele está celebrando a ceia judaica. Aqui nesse texto, Jesus fala da sua relação com o Pai e pede para que tenha fé nele, no Pai. E Filipe demonstra claramente, Filipe, como sempre teimoso, falando: Senhor, mostra-nos o Pai. E aqui Jesus fala sobre nós cristãos em nossas comunidades, que queremos sempre um sinal, um milagre, por causa das possíveis que Jesus sempre fala. E aqui Jesus pede para construir uma relação íntima com Deus. Ou seja, essa relação íntima traz para nós uma proposta durante o caminho. E esse caminho é um caminho de amor. E aqui vale a pena refletir como estamos apontando o caminho. Na semana passada, Jesus falou que era a porta. Agora, ele se apresenta como o caminho. Imagina como que a comunidade dos apóstolos ficou assim meio tomada. Jesus, ele fala que ele é o pão vivo lá em João capítulo 6, versículo 51. Ele fala que é a porta, na semana passada. E ele fala que também que é a água que mata a sede, lá em João capítulo 4, versículo 4 a 14. Eu quero ficar só em João, já que nós estamos lendo o Evangelho de João. Em resumo, Jesus, ele usa mensagens, usa contextos celebrados naquele contexto de vida para poder anunciar o reino de Deus. Nesse contexto, ele está celebrando também com seus amigos a sua partida. Esses fatos são fatos que nós cristãos não conseguimos entender. E essa intimidade com o Pai, Jesus apresenta Deus não como um ser distante, um ser que fica lá do alto dos céus, olhando o ser humano se lascar. Um outro dia, conversando com um amigo, falando sobre a questão da teologia, ele falou: olha, parece que Deus gosta de ver a gente sofrendo. Não, todo o sofrimento que nós passamos, ele é consequência da nossa escolha errada, a nossa escolha que nós temos. A gente, às vezes, tenta colocar na conta de Deus as misérias humanas, quando, na verdade, toda a miséria humana envolve a escolha do ser humano.
O Evangelho de hoje traz para nós uma reflexão sobre nossas qualidades. Somos uma sociedade composta por diversas religiões. Nós temos aí religiões de todos os gostos, e igrejas também atualmente. Se nós partilharmos os valores da nossa fé, e aí eu lembro ontem da posse, né, do rei Charles III, quando falava do rei guardar a fé independente do credo, embora ele julgando ali ser o superior da igreja anglicana. Se nós olharmos para os valores positivos de todas as igrejas, religiões, e nós vivêssemos esses valores positivos, possivelmente esse mundo seria melhor. Jesus fala de uma proposta de ir até o Pai e voltar. E aqui eu lembro do meu professor que dizia que Jesus traz consigo uma marca para conciliar os diferentes. E aqui nesse grupo você vai encontrar, na comunidade apostólica, vai encontrar além de mulheres e crianças, não neguemos isso, ele vai encontrar idosos, adultos, jovens, homens que eram artesãos, pescadores, homens que eram da espada, os zelotas, e homens que eram da meditação, os essênios. E por aí vai. Mas todos tinham uma única ideia. Todos estavam com um propósito de viver a adesão ao caminho que é Jesus. A religião deveria ser para nós uma proposta para fazer o bem, nunca de fazer o mal. Ou tampouco uma religião devia nos obrigar ou nos fazer omitir-se diante da injustiça. Aderir ao caminho no início da igreja era uma adesão a Jesus. E o caminho que Jesus colocava, eu até coloquei aqui uma imagem de caminho aqui atrás, o caminho que nós queremos muitas das vezes é um caminho fácil. E aí eu ouvi uma vez de um pastor protestante dizendo: todo mundo quer a porta larga, ninguém quer a porta estreita. Jesus, ele é assim. Ele apresenta um rei chagado, maltratado, surrado, crucificado. Aderir ao caminho é aderir ao Jesus crucificado. Esse caminho envolve o martírio. E hoje, diante de um mundo cristão, nós esquecemos realmente a verdadeira realidade do caminho. Invocam os cristãos uma autoridade que beira o autoritarismo. E Jesus, durante esse evangelho, pede que creiamos nele, nem que seja pelas obras que ele tinha feito. Atualmente, as obras de muitos religiosos, líderes religiosos, mais diversos do cristianismo, nós temos pessoas sendo desigrejadas, pessoas que se recusam a participar. E outras lideranças religiosas no mundo que são cristãos apenas por status. Cristãos que se promovem e querem tudo, menos anunciar o evangelho. Padres e pastores, bispos religiosos, cristãos de conveniências, pessoas que deixam o caminho do Cristo crucificado. Muitos que querem que uma via pavimentada, esse caminho de testemunho envolve sacrifício com uma atitude coerente, uma proposta de intimidade com Jesus. Somos bons pregadores, somos igrejeiros, essa é a verdade, mas precisamos voltar ao caminho que nos leva ao Pai. Essa é a proposta desse evangelho de hoje. Se temos que pedir perdão, que peçamos. E se temos que perdoar, que seja verdadeiro perdão. Se temos que fazer a caridade, que a caridade seja sem interesse ou flash. Atualmente, soubemos aí de pessoas que vão para a Cracolândia para se fotografar, para fazer a famosa selfie. Se temos que fazer a caridade, seja sem a selfie. E por fim, se temos que rezar ou orar, como você quiser chamar, deve ser a partir de uma vivência autêntica desse evangelho. Uma ação que envolva a nossa fé e nossa vida. Por isso, Jesus é o caminho. Não é o padre, não é o pastor, não é o Daniel, não é ninguém. É Jesus o caminho. E é um caminho de um homem que foi chagado, o homem que não foi creditado a ele. Aí lembra de Isaías 53, um caminho de crucificação. Não essas vias modernas, pavimentadas, que muitos querem para si. E esse é o maior desafio da proposta de Jesus, quando diz que vai para o Pai e se apresenta como o caminho. Nesse século, temos muitas pessoas que estão
deixando de ir na igreja. Cristãos sem referência de uma comunidade, devido a essa mesma comunidade fechada em um grupo, uma elite de santos que se acham perfeitos por motivos que não vou citar, que não vem ao caso. Jesus, hoje na ceia, se despedindo dos seus, ele fala: ele é o caminho, ele é o caminho, não é o Daniel, não é o bispo, não é o pastor, não é o pregador que você gosta da comunidade, que às vezes invocam para si um dom do Espírito Santo. Eu fico olhando pregações que botam o Espírito Santo em evidência, sem fazer a experiência do caminho que é Jesus, sem fazer a experiência da intimidade com o Pai. Essa intimidade que lembra de São Paulo Apóstolo, quando chamar Deus de Abá, quer dizer papaizinho. Certas pregações que fogem daquilo que o Evangelho de hoje pede. A gente vai ouvir pregações sobre o bom pastor, escuta que tem nada a ver daquilo que Jesus prega, daquilo que Jesus vive. Falam de acolhida, falam, temos que acolher, temos que ser uma igreja sinodal. Mas na hora de ver a sinodalidade, é tudo diferente. Afastam e falam de retorno. Mas somente só podem retornar aqueles que não têm pensamento livre ou pensamento crítico. Falam da paz, promovem conflito, falamos de justiça e no fim promovemos injustiça. Sem deixar de falar no perdão e guardar todo o rancor. Diante do pedido de Jesus, para que creiamos nele por causa dele, é algo que devemos olhar com muito carinho, pois só por ele e com ele ousamos continuar nessa missão de pregar, de anunciar. E mesmo olhando para nossas comunidades, que vive a dualidade paulina, que vive às vezes tão distante do caminho, mesmo dentro da igreja, mesmo com o ministério, a qual for, mesmo com cardinalato, em alguns casos, mesmo com todas as teologias, as formações, mesmo com todos os diplomas, mesmo com todo o doutorado, todo o mestrado, a gente conhece de verdade que muitas das vezes nós fugimos disso. Por isso, São Paulo Apóstolo nos faz pensar hoje, e eu preferi citar São Paulo Apóstolo, meu patrono, porque São Paulo me ajuda a pensar bem nisso, e eu particularmente vivo nessa meditação desse texto, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero. Esse faço, mas se eu faço o que não quero, já não sou eu que faz, e sim o pecado que habita em mim. Romanos 7, versículo 19 ao 20. Antes de pedirmos o Espírito Santo, precisamos criar uma profunda intimidade com o Pai e conhecer verdadeiramente o caminho que é o Filho, para que o pecado não habite em nós. Bom, eu paro por aqui, agradeço a você pelo carinho, pela presença, obrigado a você pelo seu like, pelo seu comentário, obrigado a você que está aí em nosso canal. Compartilhe esse vídeo, bata para outras pessoas, isso é importante. Lembrando a todos e a todas que hoje eu estou de plantão, graças a Deus eu estou trabalhando, obrigado a Deus pelo meu trabalho, por poder trabalhar. A gente sempre fala isso aqui porque nós sabemos o que é o desemprego, ainda temos 14 milhões de brasileiros desempregados, ainda temos 33 milhões de pessoas com fome. Essa é a realidade, esse é o caminho que nós estamos vivendo e é aí que nós temos que levar a boa nova do reino. Não para meia dúzia que já está dentro da igreja lá, tudo salvo já, santinho salvo, como diz o meu primo já falecido, Santo Antão, né? O Santo Antão, queremos distância. Deus nos abençoe e nos ajude, perdendo sempre o seguinte a você: não deixe de compartilhar esse vídeo, não deixe de dar seu like. Se você concorda comigo, beleza? Se não concorda, é aquilo que eu falo sempre. Se você vem para a rede social para falar, tenha sabedoria para aguentar as críticas. Eu não aguento esse povo que posta lá, depois, não vem comentar na minha postagem, por quê? Bom, pode comentar na minha, mesmo que discorde de mim. Fique com Deus, obrigado a você pelo carinho. Eu sou o Daniel Nonato. Que Deus nos ajude! E aí eu não tenho como dizer bom dia para você que está acordando agora de bom dia, você que é boa tarde, de boa tarde, e você que é de boa noite. Até breve, se Deus quiser. Ou melhor, até domingo que vem, certamente.